nesse caso. Olha, agora a gente muda de assunto porque agora à noite o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo onde ele anuncia que vai processar o presidente Lula na esfera civil e criminal. Confira. Sexta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Poliana. Ananias, acho que tem 2 pontos para a gente analisar. Vai prosperar? Né? Acho que o processo vai, de fato, eu estava vendo aqui quais foram as declarações de Lula questionadas, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é uma consequência do fato de que Lula continua ainda, ao meu ver, em cima do palanque. Lula dá muito palco ainda para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que esse enfrentamento, ele é necessário? Ok, mas ele não necessariamente precisa ser feito pelo presidente da República em todas as ações que ele toma. Sempre nos discursos, Lula sempre dá alguma estocada, fala alguma coisa sobre o Bolsonaro, que mantém viva, inclusive, a figura do ex-presidente nas discussões. As falas, claro, ele está no direito dele, é direito questionar, quando a pessoa se sente, todos nós temos esse direito, mas eu acho que é muito mais para gerar fato e tentar inverter a narrativa nesse momento. Olha, você falando aí, Apoliana, das citações de Lula a Bolsonaro, agora a gente vê uma citação de Bolsonaro a Lula, inclusive com a promessa de um processo. É uma manutenção de uma polarização, Franci? Sem dúvidas, e é benéfica para os dois essa polarização, porque o Lula, ele possui uma parcela da população que o rejeita muito. Com Bolsonaro também. Então, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, essa polarização dos dois, que tem uma rejeição altíssima e também tem ali fanáticos que os apoiam, é favorável, é benéfica para os dois. Então, esse vai ser o primeiro, com certeza, de uma série de processos envolvendo o Bolsonaro em relação ao Lula e vice-versa. O Lula está pagando na mesma moeda, porque nós observamos durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, em algumas ocasiões, ele se referindo ao Lula como ladrão, chamando de uma série de apelidos pejorativos. Então, isso vai ser comum entre os dois, porque eles querem continuar rivalizando e outros nomes da denominada terceira via, com isso, não ganham notoriedade. Nomes que poderiam, sim, ser um perigo gigantesco para Bolsonaro e para Lula, que enquanto ficam se degladiando, esses nomes, que são nomes mais amenos, que não atendem nem a um espectro, nem a outro, eles continuam ali na sombra dos dois. Olha, eu sei que o processo não vai... O presidente, nesse momento, ser processado por Bolsonaro não terá, acredito, efeito prático. Agora que a militância gostou, foi para as redes sociais, compartilhou o vídeo, engajou. Isso, sem dúvida, já teve um efeito, né, Kátia? É aí que está. Até que a justiça decida o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele precisa se manter vivo politicamente, e a via que ele domina mais para isso é a internet. Agora, eu particularmente acho que o skincare com a Michelle rende muito mais. Olha, e alguém tem dúvidas que caso o Bolsonaro seja declarado inelegível, vai ser o mesmo movimento que o Lula usou em 2014, de lançar um candidato e colocar, esse é o candidato do Bolsonaro, ele foi injustiçado, foi declarado inelegível, votem nele. Essa polarização no país, resumindo, vai perdurar ainda por muito tempo
envolvendo Lula e Não, o Bolsonaro. Bolsonaro será transformado em Marte para o seu grupo ali fiel, assim como o Lula foi para os petistas, para a sua base fiel. Isso aí Agora, se essa transformação vai conseguir também atrair para o candidato que ele escolher, o nome que ele escolher, exatamente essa parcela da população que rejeita ambos os lados, que espera aí a aparição de um terceiro nome, que é o grande X da questão. E é essa parcela que está esperando aí que o governo Lula deslanche e pelas pesquisas ainda está acreditando que realmente será um governo melhor do que o governo anterior. Como é a história lá, a história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa, né? Isso. Olha, muito bem.